Vamos falar sobre relacionamentos? Hoje eu vou compartilhar com você 5 pontos que eu acho que todo mundo deve estar atento nos relacionamentos, principalmente se ele estiver no início. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muitíssimo bem-vindo. Aqui a gente dá conselhos e palpites sobre os mais variados assuntos da vida. E hoje a gente vai falar do meu assunto favorito, que é relacionamentos. Vamos começar? Então, gente, essas dicas que eu vou compartilhar com vocês hoje, elas servem para qualquer estágio do relacionamento, porém eu acredito que talvez no início, quando a gente está mais perdido, elas possam ser bem cruciais para te ajudar nesse processo. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é quase que um clichê, na realidade, que ele é sobre comunicação. Porém, eu vou trazer aqui um outro diferencial, um afunilamento, por assim dizer, nesse tópico, que é a comunicação quando se trata de conflitos. Quando há desentendimentos, a primeira coisa que a gente pode se perguntar é como é essa conversa. É uma conversa calma ou ela é um conflito muito carregado de emoção, sabe? Por exemplo, a pessoa explode ou ela faz um show, as coisas ficam desproporcionais em relação ao que aconteceu. Ou se será por outro lado, vocês conseguem sentar, explicar os pontos de vista e conversar com uma maior tranquilidade e talvez chegar ali num ponto em comum. Esse último seria um sinal verde, eu diria, e o primeiro um sinal vermelho. Eu quero lembrar que quando se trata de conflito no relacionamento, na realidade ele não é necessariamente ruim, é algo neutro por si só, porque desentendimentos e opiniões diferentes, elas vão sempre acontecer. Isso faz parte da vida em qualquer contexto, com a nossa família, com os nossos parceiros, no trabalho. Mas a grande chave aqui que a gente deve estar sempre muito atento é como as partes lidam com os conflitos durante esse conflito e como que elas agem depois dele. Porque isso vai dizer pra gente o que é essencial, e não o conflito em si, e não vocês não estarem com a mesma visão desde o princípio em relação a algo. Então, para a gente pensar aqui de modo mais específico, a gente pode destacar 3 pontos. Como que é que ambas as partes lidam com as divergências, as pessoas querem entender um ao outro ou na realidade elas estão querendo só rebater ou replicar o que o outro tem a dizer. A maturidade durante esse diálogo ou a pessoa se comporta de forma imatura, exagerando, fazendo um drama desproporcional. E por último, o outro respeita os seus limites e você está aberto e disponível também para respeitar os limites do outro. Vale lembrar aqui, gente, que ninguém está pronto, principalmente quando se trata de um relacionamento novo, de que vocês nunca tiveram um relacionamento antes. Mesmo que você tenha muita experiência em relacionamentos anteriores, vocês dois nunca estiveram juntos, então vão ter muitas coisas que vão ter que ser adaptadas. Isso é normal, faz parte. Mas, de novo, a questão nunca é o conflito em si, mas como ambas as partes gerenciam esse conflito e como agem depois dele. Ponto número 2 também é muito falado por aí, mas eu quero mais uma vez destacar, que é avalie os seus valores, se conheça o que é inegociável para você e o que não é negociável para você. Para ficar menos abstrato, eu vou citar aqui alguns exemplos. Então vamos lá, visão política, que é algo que está muito em pauta no contexto brasileiro aí nos últimos anos. Se isso é algo essencial para você, se você tem uma visão política sedimentada, é importante que em algum momento você tenha essa conversa com essa pessoa na qual você está tendo uma relação, para saber se vocês estão na mesma página. Outro ponto importante, religião. Vocês acham que tudo bem terem religiões diferentes, ou uma parte ter religião e a outra parte ser ateia, por exemplo? A que medida isso é negociável ou não negociável? Eu acho que aqui na cultura brasileira, na realidade, um dos pontos mais comuns entre as pessoas, por exemplo, é a convivência com a família e com os amigos. Como é isso para você? Isso é muito essencial de que essa pessoa com quem você se relaciona conviva com a sua família e com seus amigos? A grande maioria vai falar assim, óbvio que sim, mas há exceções, claramente. Então é importante que você tenha essa clareza e que você consiga observar isso. Porque se isso for algo inegociável para você, e toda vez que tem um churrasco de família, ou Páscoa, ou Natal, esse seu parceiro tá num comportamento que não é muito legal, ou nunca tá no melhor do comportamento, tá sempre de mau humor, não conversa com as pessoas, fica de um canto de cara emburrada, só fica no celular, então talvez seja um indicativo de que você precise repensar essa relação. Porque caso contrário, vocês vão estar sempre debatendo a respeito disso, sempre causando muita frustração e muito conflito desnecessário nesse caso. Talvez nesse ponto vai se tratar de uma incompatibilidade, se não for possível vocês negociarem nesse aspecto.
Vou citar mais alguns exemplos quando se trata de valores que eu acho que a maioria das pessoas vão se identificar. Um ponto que vale muito a pena a gente pensar é, por exemplo, vícios. Então, vício em cigarro, vício em outras drogas, vício em álcool, vício em jogo de videogame, vício em jogo de apostas, ou vício até em pornografia, que a gente tem visto mais e mais com as pesquisas atualmente o quanto isso pode afetar uma relação, não só quando se trata do que acontece entre quatro paredes, mas para muito além disso. Então, isso é algo importante também de você se perguntar e entender o quanto você, enquanto pessoa, está aberto ou não aberto para que esse outro talvez tenha algum vício em algum sentido. Ponto número 3 para mim é comprometimento. E aí eu tenho uma opinião um pouco paradoxal quando se trata de comprometimento, na realidade, eu reconheço, que é o seguinte, muitas pessoas vão dizer que comprometimento a nível de relacionamento varia muito do que é ser comprometido para um, do que é ser comprometido para outro. Eu concordo com essa afirmação em partes e eu entendo de onde ela vem. Por outro lado, se a gente parar para pensar num outro contexto, quando a gente fala de comprometimento, vamos dizer trabalho. O que é uma pessoa comprometida no trabalho? Ela chega na hora, ela cumpre com o que ela fala, ela cumpre prazos, ela interage com os colegas de forma educada. Uma série de características que essa pessoa vai se encaixar quando a gente fala de uma pessoa comprometida no trabalho. E para mim, na realidade, quando se fala de relacionamento, por mais que eu entenda esse primeiro ponto, eu acho que tem coisas que são muito similares, que é o outro. Cumprir com o que fala, a gente vai se encontrar, a gente tem um date, ele chegar na hora. Se ele não conseguir chegar na hora, ele ter a preocupação de me avisar, de me ligar, de dar um alô, ó, tô chegando em tanto tempo, desculpa, tá trânsito, sei lá. Quando a gente fala de comprometimento, a gente também está se referindo ao fato de que quando a gente está numa relação, tem coisa assim que talvez a gente vai ter que abrir mão ou remanejar na nossa vida pessoal porque a gente tem alguém. Então, nesse sentido, vale a pena a gente pensar se é sempre uma das partes a qual está abrindo mão de coisas ou se ambos os dois estão fazendo esse movimento e se encontrando no meio do caminho. Porque se é sempre uma das partes que muda os planos, que está sendo extremamente flexível com tudo, e a outra parte inflexível, por outro lado, mais uma vez aí a gente pode ter talvez um sinal vermelho dependendo do contexto. Quarto ponto que eu acho muitíssimo importante é coerência e consistência. A gente fala um pouco sobre isso no comprometimento, mas aqui, mais uma vez, vale a pena a gente ressaltar. Essa pessoa cumpre com o que ela fala que vai fazer? Ela diz que vocês vão viajar, essa viagem acontece. Se essa viagem não acontece, ela vai te dar alguma explicação? Ela vai sentar e conversar com você? Porque aí, se a pessoa só fala, a gente vai morar junto em tanto tempo, a gente vai fazer isso e vai... Mas ao longo do tempo ela não tá sendo coerente com aquilo que ela diz, eu acho que isso é um sinal vermelho, porque significa que é uma pessoa a qual você não pode confiar muito, a qual ela fala coisas talvez sem pensar. Mas aí tem formas que adultos lidam com isso, que é trazer o tópico à tona, e tem forma que criança e adolescente lida com isso, que é empurrar para debaixo do tapete, fingir que nada foi dito e deixar o assunto para lá, não é mesmo? Então, como a gente tá falando de relacionamento entre adultos, vale a pena a gente pensar a respeito disso também. O quão coerente a pessoa é nas ações, nos comportamentos, nas falas e assim por diante. E a consistência a nível de curto, médio e longo prazo. Então vamos dar um exemplo aqui de coerência que eu acho que a gente pode ilustrar de uma forma melhor. Vamos dizer que uma das partes de um relacionamento diz o tempo todo o quanto família é importante para essa pessoa. Ah, minha família é tudo pra mim, eles são muitíssimo importantes, eu tô sempre com eles. Mas quando o parceiro quer passar tempo com a família dele e quer que essa pessoa vá junto, ela fica de cara feia, ela não tá no melhor do comportamento, tá faltando coerência, não é mesmo? Porque se a sua família é tão importante pra você assim, quando você tá com a minha família, você maltrata as pessoas, você tá emburrado, você não tá feliz, por que as coisas têm dois pesos e duas medidas? Que vale a pena a gente pensar também quais são os combinados entre vocês. É se ligar todo dia, mandar mensagem, talvez vocês morem em cidades diferentes, se vê de quanto em quanto tempo. De novo, quão coerente é com esses acordos, quão consistente é com esses acordos. Por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre situações difíceis, na qual tem um problema. Porque, aliás, vamos falar aqui abertamente, né? A vida é feita de problema. A vida de adulta, a gente tá pagando boleto,
Ou às vezes sem dinheiro para pagar boleto, é cachorro que fica doente, é familiar que fica doente, às vezes alguém da família morre, ou um animal de estimação mesmo, é carro batido, é carro roubado, celular roubado, enfim, uma série de coisas. E a gente está constantemente lidando com coisas da vida, a vida acontecendo, o acaso acontecendo, talvez não tão acaso assim. Mas essa pessoa que está com você, como que ela age nessas situações? Ela te auxilia com esse problema, ela te dá o apoio necessário ou ela faz as coisas piores do que elas já estavam? Então vamos dizer assim, vocês estão indo fazer uma viagem e aí vocês perderam o voo. Aí essa pessoa vai falar assim: "Ah, mas também você acordou 10 minutos atrasada", vai te esculachar, vai colocar toda a culpa em você, vai fazer você se sentir um lixo. Convenhamos, se tem um casal que perdeu um voo, ninguém vai estar feliz com essa situação, não é mesmo? Ambas as partes já vão estar bem chateadas. Mas aí a outra pessoa fica apontando dedos e procurando culpados, isso não vai solucionar. Isso na realidade vai fazer com que vocês se sintam ainda pior nessa situação. Por outro lado, o que eu acho que seria uma situação de sinal verde nesse contexto seria buscar a solução. Ah, então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar outro voo? Ah, a gente não vai mais de avião, a gente vai de carro, a gente vai de ônibus, a gente tem o dinheiro, a gente não tem o dinheiro, cancela o hotel, não cancela, cancela a viagem, sei lá eu, mas focar na solução. Depois, se for cabível, né, falar assim: poxa, amor, mas você acordou tarde, como que a gente pode prevenir disso não acontecer mais? Eu entendo que às vezes em situações estressantes os nervos tomam conta da gente, mas somos todos adultos e a gente tem que sim tentar estar da melhor forma possível nos nossos relacionamentos, com o nosso melhor comportamento. A Luísa Vono, que eu gosto muito, ela trouxe uma vez uma reflexão que eu achei muito interessante, que ela fala assim: às vezes você tá num trabalho que o chefe, ele é um chato, mas você não vai meter o dedo na cara dele, você não vai gritar, você não vai, sabe, assim, bater na mesa, você não vai fazer um escândalo. Por que que você faz esse tipo de comportamento com as pessoas que às vezes moram dentro da sua casa? Com as pessoas que você diz que você ama? Com as pessoas que você diz que você quer construir uma vida juntos? Não faz sentido nenhum. Então, eu realmente acredito que a gente tem que tentar o máximo possível, sim, oferecer o nosso melhor, antes de mais nada, para quem está dentro da nossa casa. Porque às vezes a gente sai na rua e é gentil e coloca um sorriso na cara para um estranho, e com quem mora com a gente oferece só o nosso pior. Eu entendo que o nosso lar e a nossa casa é onde a gente deixa as nossas máscaras caírem, a gente relaxa, a gente se entrega. Mas eu não acredito que isso seja uma desculpa para a gente agir de forma impulsiva, de forma desrespeitosa, maltratando o outro, quando aí no mundo às vezes a gente trata as outras pessoas muito melhores do que aquelas com as quais a gente diz que ama profundamente. Pra gente encerrar esse vídeo, eu queria trazer talvez um bônus aqui, principalmente para você que está no começo de uma relação. Se vocês iniciaram um namoro recentemente, ou mesmo que não seja tão recente, eu acho que vale muito a pena sentar e conversar o que significa namoro para você. O que muda a partir do momento que um relacionamento talvez ganhe esse título, por assim dizer. Quais são as expectativas de ambas as partes? Esse relacionamento vai ser monogâmico, ele vai ser um relacionamento aberto, qual a frequência que vocês esperam de se ver, e talvez até o que esse passo signifique a médio e longo prazo. Por exemplo, se você já sabe que você quer casar e ter filhos, você já sabe que isso é algo que você quer, você precisa comunicar para essa pessoa o mais rápido possível. Talvez não, se você tiver aí 18, 19 anos, seja o seu primeiro namorado, você ainda está se descobrindo. Mas eu acho que depois que a gente já tem 26, 27 anos e a gente está querendo construir uma família, principalmente para as mulheres, por questão do relógio biológico, é muito importante que isso seja falado. Não tô falando pra você ir no primeiro encontro já chegar pro cara e falar assim: e aí? Você quer casar e ter filho? Claro que esse assunto pode ser trazido de uma forma muito leve, mas eu acho importante sim a gente sempre pontuar com as pessoas o que é que a gente está buscando, por que aquilo faz sentido pra gente, para o outro ter a oportunidade também de nos responder nesse sentido. Assim, a gente não corre o risco de se apaixonar e, às vezes, depois de apaixonada, abrir mão de coisas que na realidade eram muito importantes pra gente e o qual a gente não percebeu. E aí, se esse relacionamento um dia acabar, a gente vai olhar pra trás e às vezes cair a ficha do tipo, putz, tal coisa era tão importante pra mim, eu abri mão disso por conta dessa relação. Então, antes de você mergulhar num relacionamento de fato, entenda os seus valores, entenda o que você procura e o que você quer a médio e longo prazo para essa relação.
Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te agradeço muitíssimo pela sua presença. Se você quiser palpites e conselhos sobre a sua vida pessoal ou algo ao qual você esteja enfrentando, deixe a sua resposta no formulário aqui embaixo e a gente vai estar mais do que feliz em considerar. Quem sabe eu faça um vídeo sobre esse tópico. Espero revê-los em breve e até a próxima. Tchau, tchau!